Olá, seja muito bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizado da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as várias formas de explicação do mundo, as várias formas de discurso. Existem, por exemplo, a forma de discurso do mito, a forma de discurso do senso comum, a forma de discurso filosófica ou a forma de discurso, por exemplo, científica. São todas maneiras que nós, seres humanos, encontramos de explicar a realidade. No fundo, isso nasce do desejo nosso de compreender e de dar um sentido para a nossa vida. Hoje nós vamos tratar especificamente de duas formas de discurso. Uma, o discurso do mito, e depois o discurso do senso comum. A primeira pergunta que a gente pode fazer é: o que é um mito? Veja, o mito, nós temos aí, hoje, vários sentidos para a palavra mito. As pessoas dizem assim: isso é um mito, isso é uma mentira. Um sentido, portanto, que a gente poderia tratar o mito é o mito como uma mentira. Às vezes se usa também a palavra mito para dizer pessoas que fizeram coisas extraordinárias, coisas fantásticas. Um exemplo bem simples, a gente pode falar, Pelé é um mito do futebol, significando o quê? Que quase que é impossível de existir alguém igual Pelé. Ou os Beatles são um mito da música, foi uma banda tão fantástica que fez coisas tão extraordinárias que quase difícil de a gente encontrar, ou impossível que a gente encontre algo semelhante. Esse é um outro sentido da palavra mito. Podemos também pensar o mito, e é esse o sentido que nos interessa aqui no nosso curso de filosofia, o mito como uma forma de relato, como uma forma de explicar o mundo. Veja, por que nós queremos explicar o mundo? Porque simplesmente nós, seres humanos, queremos dar um sentido para a nossa vida, queremos compreender como as coisas acontecem. Então veja quais são as características do mito. A palavra mito, como eu já disse, tem vários sentidos, e aí o mito surge desse desejo humano de explicar e compreender as coisas do mundo. O mito é uma narrativa fantástica criada para explicar o mundo. Aqui uma coisa importante: pensar o mito como uma narrativa fantástica. O que isso significa? Ora, os mitos, e aí cada povo tem os seus mitos. Por exemplo, no nosso meio é muito comum a mitologia grega, mas nós temos uma mitologia indígena, nós temos uma mitologia nórdica, nós temos uma mitologia oriental. Todas essas mitologias, ou todos os mitos construídos nessas mitologias, eles têm uma característica que é ter uma componente fantástica. E aqui fantástico significa não preocupado em ser estritamente preso ao racional. O fantástico está preso muito mais à imaginação, uma criação, a criatividade. Então, portanto, veja que o mito, ele é uma narrativa porque ele é uma história, ele é um relato. Ele é fantástico porque ele não é como um relato, por exemplo, científico. Quando você lê uma bula de remédio, por exemplo, você tem ali termos técnicos, termos objetivos, termos baseados em testes. Aqui nós estamos falando de uma narrativa baseada na imaginação. E é claro que ela surge, como eu já disse, do desejo de explicar, do desejo de compreender. Aqui eu trouxe um mito para você. A melhor forma de compreender o que é um mito é pensar alguma história, algum mito. Um mito famoso que nós temos da mitologia grega é o mito de Pandora. Vamos ver um pouquinho, eu vou contar um pouquinho o mito de Pandora e a gente vai analisando as características do mito. A história, eu vou resumir aqui, bem simples, diz o seguinte, que um titã chamado Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu para os humanos. Veja que interessante, aqui o mito já está explicando por que nós humanos usamos o fogo. Foi um presente de Prometeu. Pode parecer para você uma coisa muito banal, hoje você vai lá e aperta um botão no fogão e o fogão acende. Mas o fogo na história humana é algo importantíssimo, crucial. Quando nós dominamos o fogo, nós começamos a abrir um novo horizonte de alimentação. Muitos ligam até a ideia do surgimento do fogo ao desenvolvimento da capacidade racional, um cérebro maior, um pensamento mais elaborado. Mas enfim, o Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu para os humanos. Zeus, que era considerado o chefe dos deuses para os gregos, ele fica muito irado e ele resolve castigar o Prometeu e castigar a humanidade.
O Prometeu ele tem um castigo bem criativo, ele amarra o Prometeu a uma rocha e todo dia o fígado de Prometeu será devorado e crescerá de novo e eternamente será assim. E aí, para castigar a humanidade, Zeus faz o quê? Zeus cria Pandora, uma mulher bonita, e dá a ela uma caixa cheia de coisas ruins, cheia de presentes ruins, e a Pandora vem à humanidade com essa caixa. Ali a imagem mostra isso. Essa caixa, ela é aberta e ela espalha entre nós, seres humanos, todas as desgraças, todas as coisas ruins. Olha que interessante, esse mito de Pandora, ele tem um desejo de explicar por que nós, seres humanos, sofremos, por que nós, seres humanos, passamos por tantas coisas ruins. De um ponto de vista aqui mitológico, a ideia é porque Pandora abriu a caixa ou porque Zeus quis nos castigar. Veja que o mito aqui, ele cumpre a sua função de quê? De dar um sentido, de explicar um motivo, seja de um sofrimento, seja de um fenômeno natural. Nós temos mitos para explicar as estações do ano, temos mitos para explicar o nascimento dos bebês, temos mitos para explicar o amor. A função do mito, na verdade, é apaziguar, é dar um conforto, é dar um sentido para a vida naquele momento. Assim a gente não deve desprezar os mitos, mas pelo contrário, ver que eles são algo importantes e que algo importante e que naquela comunidade, naquele momento, faz todo sentido. Qual que é a ligação entre mito e rito? Veja, uma comunidade que usa e acredita nos mitos, ela também quer, em alguma medida, fazer com que as coisas aconteçam do jeito que ela espera. O rito, que está ligado ao ritual, seria uma forma prática do mito, podemos dizer assim. O rito é uma ação ligada a uma mentalidade mitológica. Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, aqui na imagem você pode observar a dança da chuva. O que é a dança da chuva? Ora, imagine uma comunidade onde se acredita nos deuses, na ira dos deuses, e para que as coisas aconteçam do jeito que a gente espera, por exemplo, nós plantamos, precisamos de chuva, nós devemos agradar os deuses. Qual a melhor forma de agradar os deuses, se não fazendo uma oferenda ou um ritual? Então existe uma ligação muito próxima, muito estreita entre o mito e o ritual. Isso, se a gente pensar nas sociedades contemporâneas, até hoje está presente essa ligação entre mito e ritual. É muito comum escutar alguém dizer assim, não, o mito é algo que deve ser descartado, que não tem sentido nenhum, e a comunidade que acreditava em mito era um bando de pessoas bobas. Isso não é verdade. O mito, qualquer um de nós inserido naquele momento, acabaria por também acreditar e levar muito a sério esses mitos. É por isso que a gente não deve afirmar, por exemplo, que o mito é uma mentira. Não, o mito não é uma mentira. O mito é o quê? O mito é um relato criado, como eu já disse, e vou repetir porque é importante, um relato criado para explicar, para fornecer um sentido, para apaziguar e, portanto, algo valoroso e algo que deve ser entendido naquele contexto. Então, hoje eu sei que não tem dança da chuva. Ótimo! Mas entenda que o mito, ou a linguagem mitológica, ela tem um sentido e tem uma importância. Essa é uma forma de conhecimento que nós vamos tratar hoje. A outra forma é o que nós chamamos de senso comum. O que é senso comum? A palavra é usada no sentido de conhecimento geral, né? Isso é senso comum, quer dizer o quê? Quer dizer que a maioria aceita ou a maioria sabe. O conhecimento que a gente chama do senso comum é um conhecimento que tem umas características bem interessantes. Vamos vê-las aqui. O senso comum é um conhecimento baseado na tradição. O que isso significa? O senso comum é um conhecimento que é passado de geração em geração. Por exemplo, você sabe cozinhar porque aprendeu com seu pai, que aprendeu com seu avô, que aprendeu com seu bisavô. Possivelmente ninguém frequentou aí um curso de gastronomia, mas você sabe se virar na cozinha. É um conhecimento baseado no senso comum, na experiência, na tradição, em relação por exemplo, à área da gastronomia. Nós temos o conhecimento do senso comum em várias áreas. Por exemplo, a primeira pessoa que construiu uma casa, possivelmente não era arquiteta nem engenheira, mas as pessoas foram construindo casas e aprenderam a construir casas. Por isso que ele é construído ao longo do tempo. E ele contém conhecimentos práticos que funcionam
E também contém preconceitos. Isso é uma coisa importante. Eu gosto de pensar o conhecimento comum como um caldo do conhecimento popular. E aqui sem nenhum desmerecimento do conhecimento popular, mas é um caldo ali que tem coisas boas, coisas que funcionam, coisas que são, às vezes, fruto apenas de preconceito, de uma maneira já cristalizada de pensar as coisas, de uma maneira que, por que é assim? Não, é assim porque sempre foi assim. Às vezes o senso comum, ele acaba por traduzir uma experiência errada da realidade e essa percepção ela se perpetua ao longo do tempo e também às vezes, e é muito comum, que ele seja um conhecimento que funciona, como eu acabei de falar sobre a área da alimentação, a área da saúde, por exemplo, todo mundo tem algum chá, alguma forma de tratar uma doença. Um exemplo bem simples, todo mundo tem um chazinho para curar a gripe. E aí a ciência vai nos dizer que a gripe se cura sozinha pelas defesas do organismo, mas você pode aliviar os sintomas. Veja que o senso comum, ele é como um caldo de conhecimento popular, e essa palavra é muito boa, é um caldo que tem coisas boas que funcionam, coisas que não funcionam. Eu trouxe um exemplo para você. Há algum tempo, isso era muito comum no interior, as pessoas começaram a colocar uma garrafa PET em cima de um relógio, de um padrão de energia, e a ideia que se criou era de que aquela garrafa PET iria fazer você economizar energia. Isso se espalhou de uma forma muito grande aí pelo interior, muita gente fazendo e ainda dizia, não, realmente eu economizei energia. Por quê? Porque eu coloquei a garrafa lá. Veja, as relações de causa e consequência, às vezes no senso comum, também são meio enviesadas, meio tortas. Eu até posso dizer que aconteceu de alguém colocar uma garrafa PET no padrão de luz e economizar, porque todo dia via a garrafa PET lá e pensava, eu tenho que economizar a luz. Mas não há nenhum dado que comprove que garrafa PET faça você economizar a luz se ela estiver em cima do padrão de energia ou do relógio de energia que seja. Esse é um tipo de conhecimento do senso comum que ele se perpetua, mas ele não funciona. Esse conhecimento, ele também tem um lado positivo. Por exemplo, eu trouxe aqui uma notícia bem interessante, tirada do portal de notícias, que diz o seguinte, copaíba é nova aposta da medicina fitoterápica. E olha que interessante, remédio popular usado contra mais de 50 tipos de doenças, o óleo de copaíba ganhou respaldo científico. Então se usava há muito tempo o óleo de copaíba para algumas coisas. Construída de que maneira? Do senso comum. Esse conhecimento, depois vem a ciência e respalda, portanto, provando que só porque é senso comum não quer dizer que seja ruim ou que não funciona. Nós podemos pensar, então, qual deve ser a nossa atitude diante do conhecimento do senso comum? Ora, é uma atitude crítica, uma atitude de pensar, de analisar, de peneirar e ver aquilo que realmente funciona, aquilo que não funciona. Isso nós vamos pensar a partir do conhecimento racional e filosófico, que é um papo para outro momento. Muito obrigado.